Não sabia, eu não lembrava. Isso foi em 2020, 2019, sei lá. Não lembrava. Então tá, que a justiça E é só isso. só isso, o Santo Rosalá que procure mais coisa. Tá aí, essa declaração do presidente André Sanches ao portal Léo Dias. Rosala, a gente sabe que hoje você não tem mais um cargo diretivo no Corinthians, mas você segue sendo conselheiro e ainda é uma figura bastante influente nos bastidores do clube. O que você pretende, enquanto pessoa física, enquanto grupo político, você faz parte da Chapa 82, tomar de medidas internas no Corinthians, não a respeito da declaração, mas a respeito dessa fatura com gastos pessoais na conta do Corinthians? Olha, Fabiane, primeiro, acho que é importante que se diga que a fatura que eu vi, que eu recebi nas redes, por WhatsApp e tal, que foi vazada segundo pelo que eu li no Globo, pela equipe do Augusto, ela não tinha só gastos com hotel e jantar. Sabe o que me preocupa nessa escalação? Tem uma observação a se fazer aqui. O Marcelo Teodoro, Samir, você acha que o Dorival melhorou o time nesse intervalo do Brasileirão? Cara, assim, eu senti assim, um Dorival um pouco mais empolgado, né? Senti muitos elogios lá dentro, tá? Muitos elogios lá dentro. A gente pode até falar aí da escalação do Corinthians, né? Para esse jogo, né? Contra o Red Bull Bragantino. Por exemplo, algumas frases aqui que eu recebi, né? Deixa eu pegar aqui para vocês. Por exemplo, treinamos variações táticas, tanto da equipe quanto do sistema. Não treinamos variações tanto da equipe quanto sistemas. O importante foi termos o controle das partidas que foram melhoradas nos jogos e agora aprimoradas. Vamos ver os resultados. Enfim, foi, né, assim, foi feito um treinamento tático, ele testou várias formações, né, tanto de jogadores como de sistema tático. Eu acho que a gente pode até ter um losango aí de volta, quem sabe, né? Porque foi treinado. E o time do Corinthians que está, né, tá sendo escalado aí para esse jogo, né? Esse jogo contra o Red Bull Bragantino, cara, é um time que tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho na lateral direita, Anchileri na lateral esquerda, Anchileri não, Bidu na lateral esquerda, na zaga, ministro da Educação e Gustavo Henrique, e aí a gente vai ver o ministro da Educação do lado direito, porque o Gustavo Henrique joga, né, do lado esquerdo, ou sei lá, ou vice-versa, né, não sei, tá? Depois a gente vai ter Ranieri, né? Não, Ranieri não, Michael, Carrídio, Bidon e Garro. Lá na frente, Memphis e Romero, tá? Não sei se vai ser o Losango, tá? E agora a gente vai ter que esperar a bola rolar, a gente vai acompanhar, vai ter o pós-jogo aqui no canal Café do Setorista, tá? Para essa volta do Coringão. E o ministro da Educação, como assim? Quem é novo no canal não entende, né? É que o fato do Kaká falar muitos palavrões, xingar a imprensa, eu apelidei de ministro da Educação, que a partir daquele dia ele seria chamado como ministro da Educação, tá? Bidon não, foi o Rian, desculpa, o Rian que treinou ali do lado esquerdo, tá? Então a gente... Bidon não, o Martínez treinou, tá? O Martínez treinou. O Martínez que treinou, acho que do lado direito, né? Do lado direito, que a gente não sabe como é que vai ficar a formação do Corinthians em relação a esquema tático, tá? Então, só para a gente recapitular, né, para esse jogo, Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, ministro da Educação e Bidu. Michael Martínez Carrídio, tá certo? Michael Martínez Carrídio, Garro, Romero e
Romero e Memphis Depay, tá? O Yakut tá deixando isso meio confuso. É melhor tomar café. Pode ser um 4-4-2 losango? Pode. Mas pode ser também as duas linhas de 4. Vamos lá. Com essa escalação, eu acho que vai... Ó, vou falar e depois vocês vão ver no jogo. Porque a chance de eu acertar é grande. Esquema tático é o que eu gosto. Conhecendo o Dorival e conhecendo as peças e vendo as peças, para mim, né, ele vai escalar o time aí num 4-4-2. Apesar que, gente, esquece que eu falei, é 4-4-2 ou 4-1-4-1. Eu ia cravar um 4-4-2 com 2 atacantes na frente, mas não dá para cravar. Não dá para cravar. Entendeu? Não tem como cravar. Porque ele pode jogar no 4-1-4-1 se ele jogar o Romero na direita. Mas eu não acho que ele vai fazer isso, tá? Vamos lá, ficaria assim, 2 linhas de 4, um dedinho aqui na moda antiga. 4-4-2. Como que seria? A linha de 4, perfeito, não precisa falar nada. Vamos para a segunda linha para ganhar tempo. Aí a gente teria, né, nessa segunda linha, no meio, Michael, tá? Michael e Martinez. Carrídio e Garro. Ou ele colocaria Garro e Michael, Martinez na direita e Carrídio na esquerda. Acho que isso é até mais provável. E vai manter o Garro por dentro. Michael e Garro, Martinez e Carrídio. Na frente, Romero e Memphis. 4-1-4-1. Não muda muita coisa. Linha de 4, Michael entre as linhas, eu acho que é o mais provável. Linha de 4, Romero. Aí ele viria com Martinez, Garro, Carrídio e Memphis. Cara, assim, o melhor era que fosse um 4-4-2 losango. Vamos lá, 4-4-2 losango. Linha de 4, Michael na frente da zaga, Martinez na direita, Carrídio na esquerda, Garro centralizado, Romero e Yuri Alberto. Entendeu? Esse foi o time que ele colocou em campo, tá? Esse foi o time que ele colocou em campo, tá? Esse time treinou realmente, entendeu? Esse time treinou realmente. Inclusive foi matéria da minha amiga ali, não sei se ela escreveu a matéria, mas eu fiz uma live com ela no UOL e foi uma apuração, tá? Foi uma apuração, né? Foi uma apuração que o Corinthians treinou, né? Treinou dessa forma e claro, né? Sem o Yuri Alberto, tá? Então, Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique, Bidu, Michael, Carrídio, Martinez e Garro, Romero e Memphis, tá certo? Eu ainda acredito mais no Corinthians escalado no 4-4-2, 2 linhas de 4, escalação que eu falei. Só que essa linha de 4 fica confusa, basta saber onde ele colocou cada peça. Ele pode colocar o Martinez na direita e o Carrídio na esquerda e por dentro o Garro e o Michael. Eu acho que vai ser isso, tá? E lá na frente o Romero e o Memphis. Sabe o que me preocupa nessa escalação? Isso é apuração, tá, gente? Sabe o que me preocupa nessa escalação? Tem uma observação a se fazer aqui. O time fica lento. Quem tem velocidade nesse time? Olha como a gente precisa de reforços. Olha como a gente precisa. Olha como esse elenco é mal montado. Ele é um elenco desequilibrado. Tudo bem, o Red Bull Bragantino é o nosso freguês, mas eu estou pensando para a sequência do campeonato, da temporada. Olha como esse time, ele é desequilibrado. É um time sem velocidade, é um time sem intensidade. E o Coronado foi embora, hein? Que era o sem intensidade. 4-4-2. O único jogador que não é lento é o Garro. E
o José Martins, peitinho de pomba, quando corre, ele é até veloz. Só que é o seguinte, quando ele dá um pique na direita, ele volta assim, meio Tasmania. Eu vou arrancar a camisa de alguém, ele é louco. O segundo pique que ele dá na direita, acabou para ele. Acabou, ele não joga mais depois. Ele não joga mais depois. Sempre é assim, entendeu? Então, o Martins é lento. Eu vou tratar o Martins como lento, porque ele não aguenta aqueles piques que ele dá na direita, ele dá 1 ou 2, depois acabou. Depois acabou para ele. Então, o Martins não é veloz, o Michael não é veloz, Carrillo não é veloz, o Garro também não é veloz, mas acelera. Ele não é lento, né? Pelo amor de Deus, ele é o mais veloz desse time aí. O Memphis não é veloz, o Memphis é o famoso quem corre a bola, tá certo? E o Romero, esse é o jogador mais rápido do universo, né? Esse é o jogador mais rápido do universo, entendeu? Então, eu não curti muito essa escalação, tá? Eu não curti muito. Eu sou a favor de dobrar laterais e colocar o Bidu na segunda linha de 4. Esse time me preocupa. Sinceramente, me preocupa, tá? Vai ser 4-2-3-1. Vamos lá, então. O Edgar aqui falou, vai ser 4. Vamos lá escalar no 4-2-3-1. Linha de 4, 4-2-3-1. Linha de 4, a mesma de sempre. Volantes, Michael e Martins. José Martins. Aí, linha de 3. Carrillo, Garro, Memphis e Romero de centroavante. Ou Carrillo, Garro, Romero e Memphis. E, na verdade, se for um 4-2-3-1, o Memphis e o Romero vão trocar de posição toda hora. Entendeu? Agora cansa você, agora canso eu. Agora cansa você, agora canso eu. Correto? Então, acho que esse 4-2-3-1 também é uma possibilidade. O Dorival usou muito na carreira dele. Entendeu? Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Os Donos da Bola da Rádio Bandeirante, apresentado por Luiz Fabiani, que acabou aí entrevistando o ex-diretor financeiro do Corinthians, Rosalá Santoro, que acabou falando aí da situação de André Sanches, né? Na última semana, André Sanches aí acabou aí sendo um dos assuntos mais comentados em todas as mídias esportivas, porque apareceu uma fatura de R$9.000 no cartão corporativo do Corinthians na virada do ano 2019 para 2020, gasto pelo ex-presidente, hoje na época presidente, André Sanches. Cara, essa informação, essa situação que foi aí revelado pelo jornalista Marco Belo, acabou pegando muita gente de surpresa e virou aí um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. O Rosalá Santoro, ele acabou falando aí dos gastos do presidente, né? E que gastou esses valores estratosféricos. Desculpa, o valor de R$9.000. Mas na verdade, a fatura é de R$300.000. Mas o André Sanches, ele acabou falando aí com a equipe do portal Léo Dias. Ele falou que a parte dele é apenas R$9.000 que ele acabou gastando aí no restaurante, né? No final do ano, dizer que no final do ano acabou tomando um a mais. E o cartão corporativo do Corinthians tem a mesma bandeira do seu cartão pessoal. Mas aí houve um questionamento por parte da mídia. Se ele estava curtindo, ele não poderia estar com o cartão do clube no bolso. O cartão do clube tem que funcionar em prol do Corinthians. E não numa festa pessoal, num evento pessoal, você está utilizando o cartão do clube. Andrés acabou aí dizendo que se confundiu, que vai pagar o Corinthians à vista. E aí houve muito questionamento por todos em respeito do Conselho Fiscal.
do Conselho de Ética, se a atitude do ex-presidente hoje, André Sanches, é uma atitude de expulsão, porque está ferindo o Código de Ética. O Conselho, né, tá lá para quê? Fiscalizar. E por que não fiscalizou? E Andrés, na entrevista para o portal Léo Dias, diz que o Conselho, o fiscal, falhou. Porque se eles tivessem observado esse detalhe antes, dizer que já teria pagado. Só não pagou porque ele não sabia, né? E o Conselho acabou aí falhando em não fiscalizar. Lembrando, né, que André Sanches, ele, mesmo fora do Corinthians, ele tem uma influência muito grande na diretoria, né? E o André Sanches já conseguiu aí fazer parte de presidente, por exemplo, como do Willian Monteiro Alves, que fazia parte da sua chapa, ele apoiou. Então, assim, hoje a gente entende porque o Corinthians vive aí uma situação vexatória, uma situação vergonhosa, um clube que tem mais de 2,5 bilhão de dívida, segundo Rosalá Santoro, ex-diretor financeiro, que Augusto Melo, na entrevista para Léo Dias, citou, né? Andrés citou que Rosalá pode aí procurar mais outras coisas. Rosalá falou que ficou surpreso, né? E os gastos de Andrés, eles não foram apenas com jantar, salão, foram com jantar, um salão, foi com suplemento, várias outras coisas. Lembrando que, né, a Andrés, muitos ídolos corintianos, muitas pessoas que trabalhou no Corinthians têm a opinião que Andrés tem que ser expulso porque feriu o código do Corinthians. E aí eu vi comentaristas de programas, TV aberta, TV fechada, né, arrebentando com a atitude aí do André Sanches. Todo mundo achou muito desleal o que ele fez, né? E o Conselho Fiscal aí passou batido, não fez nada, né? Então o Corinthians é uma vergonha. Eu acho também que o André Sanches deveria ser expulso do Corinthians por um ato que denigre tanto a imagem do Corinthians. O Corinthians hoje, ele tem aparecido muito mais nas páginas policiais do que na página futebolística. Infelizmente, mas é a realidade. Infelizmente, mas é a realidade. É triste, é lamentável, Você vê o Augusto, sai presidente e entra presidente, tudo continua a mesma coisa. Isso continua caindo. O Corinthians está se definhando. Dia após dia o Corinthians está se eliminando. Aí Augusto Melo, que acabou sendo aí destituído do cargo, né, pelo Conselho, e pode retornar dia 9 de agosto, onde acontece a Assembleia Geral do Sócio, a presidência do Corinthians, também foi indiciado pela Polícia de São Paulo pelo caso da Vaidebet. Alguém esqueceu isso? Eu não esqueci, não. Augusto foi indiciado em 3 crimes terríveis: lavar dinheiro, associação criminosa e furto qualificado. E a Polícia Civil alegou o quê? Que pegou contradição nos depoimentos. Não só Augusto, mas Augusto e seus ex-diretores de confiança, que foi Alex Cassundé, Marcelo Mariano, Sérgio Moura. Todas essas pessoas foram indiciadas pela Polícia Civil. E aí, ficou na mão de quem? Do Ministério Público oferecer denúncia ou não. Algumas pessoas achavam que o Ministério Público não ia oferecer denúncia. Eu já achava que ia. Porque há um alto índice, né, de irregularidade. E aí, quando o Ministério Público ofereceu denúncia, Augusto Melo, na última quinta-feira, passaram, juntamente com seus ex-diretores, a ser réus dentro do processo. Então, Augusto vai ter vários problemas. Problema na justiça, se tratando de problemas judiciais. Tem problema na parte administrativa do Corinthians, porque ele pode ser impeachmentado dia 9 de agosto e nunca mais
poder fazer parte do clube. Então há uma série de irregularidades que, infelizmente, Augusto Melo e seus ex-presidentes estão enrolados, né? É notícia ruim atrás de notícia ruim. A gente vê com muita tristeza porque acaba sendo prejudicado o nosso clube de coração, que é o Esporte Clube Corinthians. Infelizmente, mas é a realidade. Eu acredito que uma hora vai chegar gente no Corinthians que pense todos em prol do Corinthians, todos que querem o bem do Corinthians, porque hoje o que me parece que essas pessoas estão olhando cada um pro seu umbigo, esquecendo de olhar para o escudo, Esporte Clube Corinthians Paulista. É lamentável um Corinthians do tamanho que tá devendo essa fortuna. É lamentável o Corinthians do tamanho que passar 6 anos sem ganhar título. É lamentável o Corinthians não estar disputando o Mundial, não está disputando títulos nacionais, por exemplo. Né? Corinthians, quanto tempo que não ganha o Brasileiro? Quanto tempo que não ganha a Copa do Brasil? Quanto tempo que não ganha a Libertadores? Quanto tempo que não ganha o Mundial? Vamos ficar só vivendo do passado? Até quando? Mas enquanto tiver essas pessoas administrando o Corinthians, é daí para pior. Eu não espero melhora. Eu não espero coisas boas. Lamento. Mas a realidade hoje nossa, ela é muito triste, né? É complicado. A gente vê que os times que têm feito um trabalho com decência, um trabalho com como é que eu posso dizer? Um trabalho sólido, onde todos estão pensando no seu clube e têm obtido resultado. Vamos dar exemplo? Palmeiras, nos últimos 5 anos, está nadando de braçada. É um dos melhores times do Brasil, juntamente com o Flamengo, que tem feito um trabalho espetacular na administração do clube. Então o Palmeiras, hoje, quem está conquistando no Brasil é quem? Palmeiras aqui em São Paulo, Flamengo lá no Rio. Na maioria dos times, não está conseguindo. Por quê? Precisa de fazer um trabalho sério na administração, né? Para dar resultado no campo. E hoje, a gestão do Corinthians, a administração do Corinthians, ela é temerária, ela é vexatória, ela é vergonhosa. Contrato com jogador, como o Corinthians fez com o Memphis Depay, inaceitável, com todas as mordomias e privilégios possíveis. Nem o Neymar tem isso aqui no Brasil, né? Então essas pessoas, como o dinheiro é o dinheiro do clube, eles não estão nem aí. Desculpa. Depois ele sai da presidência, ao final do seu mandato, vai viver nas suas respectivas mansões de boa. Ah, mas cargo de presidente do Corinthians não é remunerado. E como esses caras aí tão pobres lá na presidência e saem milionário? Dá pra entender isso? Dá pra entender? Eu não tô aqui fazendo um juízo de valor. Porém, há um indício de irregularidade muito grande desses caras. Se o conselho do Corinthians fosse sério, já tinha fiscalizado o Duílio, o Andrés, a respeito desses gastos em 2019 para 2020, já tinha expulsado do clube. Por quê? Por que existe no clube um conselho ético? Porque aquilo que não é ético não pode passar daquele crivo. Se não pode passar daquele crivo, tem que sair. Não pode ser o péssimo exemplo do clube. Tem que ser pessoas que transmitem, que sejam uma pessoa idônea. É lamentável, é triste a realidade do Corinthians, né? Mas precisamos de tirar essa sujeira debaixo do tapete e trazer pessoas sérias, competentes e, sobretudo, honestas para administrar um dos maiores clubes do mundo. Em faturamento, em torcida, em publicidade, em marketing, em tudo. Porém, o dinheiro é mal administrado. Você pode ver, a Polícia Civil viu irregularidade, né, na origem do dinheiro do Corinthians, no caso da Vaidbet. Se fala em tanta coisa no Corinthians, mas é lamentável. É difícil. É difícil. E aí, gente, o que vocês estão achando dessa situação aí? Desculpa. Do presidente André Santos ter gastado esse dinheiro do Corinthians. Tem que ser expulso do clube? Qual que é a opinião de vocês? O Conselho Fiscal falhou? O Conselho de Ética? O Conselho Deliberativo?
Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário, deixa o like e a inscrição. Obrigado!